Existe um padrão que se repete na sua vida: você conhece alguém, começa leve, interessante, e de repente, sem perceber, você já está emocionalmente envolvida. Você começa a pensar nessa pessoa o tempo todo, espera mensagens, cria expectativas, sente medo de perder, mesmo sem ter nada concreto ainda. E quando a pessoa se afasta, você sente como se estivesse perdendo algo muito maior do que realmente existia. E isso te confunde, porque no fundo, você sabe que foi rápido demais. Mas você não consegue controlar. E a verdade é que isso não é fraqueza, isso é padrão emocional. O psicólogo John Bowlby explicou isso através da teoria do apego, um dos conceitos mais importantes para entender relações humanas. Segundo ele, a forma como você se conecta hoje foi moldada muito antes dos seus relacionamentos atuais. Foi moldada na forma como você aprendeu a receber amor. Existem 3 padrões principais: o apego seguro, o ansioso e o evitativo. E o que mais sofre nos relacionamentos é o ansioso. Porque ele ama rápido, se entrega rápido e se apega antes mesmo de existir base emocional suficiente. Ele sente intensamente, mas também sofre intensamente. Porque qualquer sinal de distância, qualquer demora, qualquer mudança de comportamento ativa um medo profundo de abandono. E esse medo não vem da pessoa, vem da história emocional. Agora pensa nisso: quando alguém demora para responder, por que isso te afeta tanto? Não é só sobre a mensagem, é sobre o significado que você cria. Ele está perdendo o interesse. Eu não sou suficiente. Vou ser abandonada de novo. E isso acontece automaticamente. Porque seu cérebro está tentando proteger você, baseado em experiências passadas. Mas ao fazer isso, ele te coloca em um ciclo de ansiedade. E aqui está o problema: quanto mais ansiosa você fica, mais você tenta se aproximar. Mais você manda mensagem, mais você busca validação, mais você tenta manter a conexão viva. E isso, sem perceber, afasta a outra pessoa. Porque cria pressão. E pressão destrói o interesse. E é por isso que você sente que sempre se envolve mais do que o outro. Não porque você ama mais, mas porque seu padrão emocional te faz investir mais rápido. E isso cria um desequilíbrio. Mas aqui está o ponto que muda tudo: você não precisa continuar nesse padrão. Porque quando você entende isso, você começa a observar ao invés de reagir. Você percebe que a ansiedade não vem do presente, vem do passado. E isso te dá poder. Então, da próxima vez que você sentir vontade de correr atrás, de mandar mensagem, de buscar atenção, para por um momento. Respira. E se pergunta: isso é sobre ele ou sobre o que eu estou sentindo dentro de mim? Porque na maioria das vezes é interno. E isso não significa se fechar nem deixar de sentir. Significa desacelerar. Significa permitir que a conexão se construa no tempo certo. Significa não se apegar à ideia antes da realidade. Relacionamentos saudáveis não começam com intensidade extrema, começam com consistência. Começam com segurança. Começam com presença, não com ansiedade. E quando você aprende a controlar o ritmo, tudo muda. Você para de se perder nas relações e começa a se escolher primeiro. E isso não afasta as pessoas certas, isso filtra as erradas. Porque quem realmente quer estar com você não vai precisar que você corra atrás o tempo todo. E quem só responde quando você insiste, nunca esteve realmente presente. Então talvez o problema nunca foi você se apegar demais, talvez o problema foi você se apegar sem critério. E quando você entende isso, você para de sofrer pelo que ainda nem existia e começa a construir algo real. Se isso fez sentido para você, comenta aqui embaixo o despertar, porque entender seu padrão emocional é o primeiro passo para mudar sua vida amorosa. E quando você muda isso, você muda tudo.